Olá, pessoal, tudo bem? Prazer em falar com vocês. Magno Vieira falando com vocês aqui diretamente de Belo Horizonte. Com muito orgulho, né? Há 15 anos, supervisor da Herbalife, uma empresa que mudou minha vida, mudou a vida da minha família, mudou o conceito da minha cabeça, mudou em várias áreas da minha vida. E aqui, né? Trazendo aqui para a nossa atualidade aqui, nós somos um grupo de pessoas, né? Amigos, amigas, empreendedores, empreendedoras, indiferente da idade, do grau de escolaridade. Nós somos um grupo que encontramos aqui toda segunda, quarta e sexta, às 6 horas da manhã, pelo Zoom, para que nós possamos discutir algum livro, algum episódio, algum podcast, algum treinamento específico para que nós possamos buscar mais informações, entrar em ação e quando a gente busca informação, entra em ação, aquilo ali se transforma em sabedoria. Nós temos um canal no YouTube, você que está assistindo isso aqui hoje pela primeira vez, se gostou, ative o sininho para ser avisado dos próximos episódios. Nós temos um canal no Telegram e também nós temos um no WhatsApp, né? WhatsApp, as pessoas mais participativas, que entra aqui um número determinado de pessoas toda segunda, quarta, sexta, 6 horas da manhã, para que a gente possa, né, trocar ideias, chutar para o gol e buscar mais conhecimentos e sabedoria. E o nosso livro de hoje, né, é simplesmente sensacional. Esse livro, para ser sincero, eu que adoro leitura, eu nunca tinha ouvido falar ou visto esse livro em alguma livraria. E eu que sempre em aeroporto, quando eu estou viajando, em livrarias, eu sempre entro e busco lá livros, olho os nomes, os autores, e esse livro para mim era simplesmente desconhecido. Um grande amigo nosso, né, que é o Wellington Arthus, que é um presidente executivo da Herbalife, há mais ou menos um mês atrás, ele fez um final de semana de liderança e uma pessoa indicou esse livro para ele. E ele foi tema de discussão em uma das lives que ele faz na quarta-feira, e eu adorei esse livro. Adorei, imediatamente eu busquei o resumo e a gente colocou lá no grupo, que a gente coloca lá os livros que a gente vai estudar, e hoje é o dia desse livro, que é o Milionário Instantâneo. E eu logo quando o Artuso discutiu esse livro lá na live, eu já peguei vários insights, depois eu ouvi esse livro, que as minhas anotações estão aqui, ó, dia 25/2/2022, eu estava lá no Quinta, fui fazer uma caminhada com a Úrsula, eu ouvi ele, depois no outro dia eu ouvi novamente, anotei muitas coisas e comecei a praticar, né? Que na realidade é aquilo que a gente sempre fala, a gente lê um livro, nós temos que pegar 3 insights desse livro. Nós temos, isso é coisas que eu aprendi com pessoas bem-sucedidas. Uma a gente aplica na hora e 2 a gente coloca no forno visivelmente para que nós possamos aplicar, e essas informações com a ação que a gente vai tomar sobre elas, isso aí vai se transformar em sabedoria. E quando eu ouvi esse livro, ele é um pouco maior, mas vale muito a pena. A história é uma coisa assim, que tem muitas coisas ali de livros que a gente lê, né? Que vai lá, a curiosidade, quando o tio dele entrega uma folha em branco e fala com ele para nunca abrir aquela folha antes dele entregar para o milionário. Ele, depois, quando ele entrou no quarto, que ele foi no milionário, que o milionário entregou a folha para ele e falou com ele que era para ele entrar no quarto, e que ele leu lá que ele iria morrer, que ele ficou desesperado, que o poder da mente, aquilo ali veio o livro que é o meu livro de cabeceira, né, que é o livro O Poder do Subconsciente, né, o que a gente manda para a mente, é que o desespero que a gente fica, as declarações, né, e o fato ali de declarar 50 vezes. Foi a primeira coisa que eu fiz imediatamente, no mesmo dia que eu li, eu já comecei a declarar todos os dias os meus 50 itens, as minhas declarações nas 50 itens, os 50 vezes que eu estou declarando, de manhã e de noite. Um dos itens que eu coloquei, que é o que vai acontecer comigo do dia 25/2/2022
ao dia 25/2/2023. O quanto eu vou ter em resultado financeiro, coloquei isso aqui, está anotado, do dia 25/2/2022 ao dia 25/3/2023, o valor que eu vou fazer nesse ano em reais de ganhos, com renda passiva e com renda ativa. E esse livro, assim, tem muita coisa legal, tem muitos insights. E nós temos várias pessoas aqui. Obviamente, eu vou tocar a bola para frente, porque esse aqui é um livro que interessa muito a todos nós aqui, eu tenho certeza que todos querem dar uma opinião, um chute para o gol, que é sobre o quê? Liberdade financeira, milionário instantâneo. Está tudo aqui dentro, ó. Tudo dentro dessa cachola aqui. Eu tenho tanta certeza, mas tanta certeza absoluta que é o que vai acontecer, mas é muita certeza do que vai acontecer com a gente em 2022, que eu, sinceramente, eu estou transbordando energia boa. E eu quero transbordar na vida de muitas pessoas. E nós iremos para onde aí nesse mundão, no Brasil, fora do Brasil, para que nós possamos, né, trocar ideias, discutir, de repente eu entendi alguma coisa lá e outra pessoa vem dar um chute para o gol diferente, para a gente melhorar os nossos conhecimentos e transformar em sabedoria. Nós iremos para onde? Bom dia. De Minas Gerais, diretamente para Taguatinga, Brasília, o quadradinho que eu tanto amo. Você, Magrão, deu enfoque sobre a riqueza financeira, né? Então, eu vou dar enfoque que a riqueza não é só financeira, que a felicidade, ela também faz parte da riqueza. Então, eu coloco, por exemplo, a saúde. Nós devemos muito preocuparmos com a nossa saúde, principalmente nós que estamos nesse negócio fantástico chamado Herbalife. A começar da saúde, em que sentido? Pela manhã, fazemos o quê? Que já aprendemos? A meditação. Depois da meditação, vamos enfocar a hidratação, porque o nosso corpo ele precisa muito de água, né? Enfoque também sabermos escolher aquilo que nós vamos colocar na nossa boca, né? Tudo aquilo que a gente coloca na nossa boca tem que ser nutritivo. E nós temos, né, fazermos escolhas assim fantásticas, como montar um prato saudável, como já dizia há muitos anos atrás Hipócrates, que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. E assim, gente, sucessivamente, né? A suplementação hoje em dia não é necessário nós falarmos, né, o quão ela é importante. Eu também coloquei aqui que o nosso crescimento pessoal, né, quando o Magrão colocou assim, a sabedoria. Como, gente, eu tenho aprendido com vocês, né, esse crescimento pessoal, nós temos que querer, você tem que saber, né, acontecer. Como é que se dá o crescimento pessoal? Através de estudo, através desses encontros, através de leitura, através de podcast. Como foi fantástico hoje esse podcast, né? Grande, mas cheio de sabedorias, não é verdade? Então, nesse crescimento pessoal, a cada dia eu estou me esforçando para que eu me torne uma pessoa cada dia melhor. E falando, gente, da meditação, hoje meditando no Zen, que agradeço a você, Magdo, que enviou para mim o link, né, quase um ano atrás. Então, foi falado sobre a paciência. E para a gente ter, né, uma riqueza financeira, nós sabemos que ela não se acontece de um dia para o outro. A gente tem que ter paciente, sermos pacientes, né? E para termos a riqueza financeira, vem o quê? Tudo está na nossa mente, né? Mudarmos a nossa mentalidade, tudo está no subconsciente, como já vimos, né?
estudamos até já o livro, agora mesmo o Magrão mencionou sobre isso, né? Então, eu coloquei aqui, me perdi aqui um pouco, só um minutinho aqui. E foi falado também sobre, né, o poder da repetição, né? Então, cada dia você vai declarando aquilo que você faz, o que não deu certo hoje, vai fazendo, até que um dia, né, a gente se acerta, né? Então, sermos positivos a cada dia e declarar todos os dias aquilo que nós planejamos nos nossos quadros dos sonhos, nas nossas metas, né? Igual o Magrão falou, né? De tal data a tal data. Então, é necessário nós quantificarmos, colocarmos a data, que isso é uma motivação para que nós possamos alcançar a nossa meta. E essa meta, nós já vimos que ela tem que ser dessecada em objetivos menores, né? Então, de grão em grão, a galinha vai enchendo o papo, de pedacinhos a pedacinhos das ações cotidianas que cada dia nós vamos fazendo, nós vamos conseguir, né? Deixa-me ver aqui o que mais que eu poderia contribuir. E sim, gente, amar aquilo que nós fazemos, não é verdade? Como é importante a gente gostar, fazer aquilo com prazer, né? Para a gente ser rico, a gente sabe que não é fácil. Nós, muitas vezes, temos que fazer aquilo que a gente não gosta, mas a partir desse momento de tanto repetir, a gente aprende a fazer aquilo que gosta, que é o que nós podemos dizer que é o nosso propósito de vida, o legado que nós vamos deixar, né? O caminho, a gente sabe que ele pode ser longo, pode ser árduo, mas que nunca nós vamos desistir dele, porque nós temos uma força superior lá em cima, que através da nossa mente, através da nossa fé, nos dirige e não deixe que a gente nunca desista, né? E como a palavra tem poder, foi focado isso várias vezes, né? Que é a nossa mente positiva, né? Então, gente, sempre devemos pensar positivamente, porque a riqueza, com certeza, ela virá. A minha pequena contribuição é essa, tem muita coisa assim que eu anotei, né? Eu assisti esse podcast 2 vezes, é cheio assim, de muitos detalhes, mas a minha contribuição é essa. Obrigado a Deus, gratidão a Ele por estar aqui mais uma vez nesse encontro fantástico em busca do meu crescimento pessoal. Bom dia a todos, e agora nós vamos para onde? Ana Maria, tópico que você falou aí, tem alguém aí que por exemplo, colocou valores ou data, que a gente possa discutir sobre valores e data que colocou aí, para a gente encaixar dentro do estudo do livro, até mesmo para a gente buscar mais conhecimento e sabedoria? Tem alguém que colocou? Oi, Magno. Vamos lá, Sérgio. Dentro daquilo que eu tenho feito aqui, né, no meu desenvolvimento pessoal, eu estipulei uma data para 4 de abril de 2023. E aqui foi uma data assim que é a data do meu aniversário. E dentro daquilo que eu planejei, já era algo que eu já vinha trabalhando com datas. E por que eu estou colocando isso? Porque até um determinado momento da minha vida, eu não tinha percebido que as coisas já estavam acontecendo. E o que eu percebi em tudo isso foi, e vendo o resumo do livro, aquilo que eu desejava para a minha vida, que um dia eu planejei e, ao mesmo tempo, eu passei a não acreditar mais em algum momento,
aquele conhecimento que eu tinha, ele não se perdeu, mas automaticamente eu fui criando novas formas de me preparar. E olha como bacana isso é uma questão de jogar para o universo realmente uma data onde as coisas começam a ser levadas na rotina ali, sem que você às vezes até perceba ou não dê atenção àquilo. E quando nós entendemos que o pensamento ele materializa coisas, fica muito fácil de você levar isso, porque automaticamente, querendo ou não, você passa a sentir isso, a sensação que você tem de realização e percebe que as coisas vão acontecendo, vão te levando aos caminhos. Eu tive um desafio muito grande, principalmente agora trabalhando nas questões de redes sociais, que eu tive que refazer todo o planejamento que eu vinha fazendo diante de pessoas que não eram pessoas que estavam tão comprometidas quanto eu imaginava. E naquele momento eu achei que eu tinha perdido tudo aquilo que eu tinha feito por 12 meses. E para minha surpresa, surgiu uma pessoa que viu todo esse processo. E uma pessoa que simplesmente ligou para mim, eu não conheço essa pessoa pessoalmente, e ela disse assim, cara, eu vi tudo que você passou aqui, e eu vi todo o esforço que você está tendo, e eu acredito em você, e eu vou te ajudar. Ajudar no sentido, não, eu tenho uma empresa que você vai investir aqui, e nós vamos fazer esse processo junto. Então, tudo aquilo que um dia eu joguei para o universo, e achei que não estava realmente chegando, ou trazendo aquele resultado, foi algo incrível, porque quando eu tive essa percepção que entrou essa pessoa, que é a fé, é Deus agindo ali, que é o que eu vejo, isso me trouxe uma certeza e realmente me traz a segurança de que tudo que eu estou fazendo agora é o que não é necessário, não, é o que eu preciso fazer que eu não aprendi tudo ainda que eu preciso. Porque quando eu tive que voltar a algumas coisas muito básicas, foi muito desafiador, porque parte do que eu faço do meu trabalho ainda é um esforço físico, é braçal, é muito forte. E ali eu entendi que esse trabalho ele vem do meu pai, e eu consegui respeitar isso, que a forma que ele tem de ver é exatamente isso, que para ganhar dinheiro, para ter resultado, você tem que trabalhar de sol a sol, você tem que sofrer, você tem que suar, você tem que isso e aquilo. E aqui a vida me mostrou esse mês que foi bem desafiador, mas me ensinou, é como se eu tivesse ganhado anos da minha vida por ter tido que voltar ao básico por uma sensação de perca que eu tinha tido, porque eu estava me frustrando diante de uma situação que eu não estava entendendo o que estava acontecendo por trás. E quando aconteceu tudo isso, eu percebi, é a natureza que causou isso. Então, eu não tenho como brigar com essa força, eu tenho que unir a ela. O que eu vou fazer para transformar isso, para que eu realmente possa transformar os meus pensamentos para que eu mude a minha vida. E quando veio o livro, a repetição, mandar frases para o universo, o que você realmente quer, pedir exatamente o que você quer. E eu percebi que naquele momento eu estava dando voltas para justificar, teoricamente, o meu fracasso naquele momento. Então, eu tracei as minhas metas há 6 meses atrás e, automaticamente, eu estava desistindo dela porque eu achava que eu não tinha capacidade ainda. E a vida veio e me trouxe um monte de coisa, falou, espera aí, volta ao básico aqui para você ver como que é a realidade do que você fazia, para que agora você realmente perceba o seu potencial e traga novas formas de se desenvolver. Então, isso foi uma lição enorme que eu aprendi nesses últimos dias e que está fazendo um total sentido. Hoje, até mesmo hoje, agora, nessa conversa de grupo aqui, é fantástico. Então, isso tem sido muito gratificante para mim. Beleza, Sergião. Sergião, trazendo para dentro do enfoque do livro aí, né? Quando você fala mandar para o universo, obviamente que especificamente talvez você até tenha feito isso só para dar o chute para o gol aqui, para que às vezes fica mais claro para as pessoas. Quando você fala assim, mandou para o universo, quando a gente manda para o universo, eu faço isso, tá certo? E eu faço isso através de ensinamento, de cursos que eu já fiz, de livros que eu leio, que eu tenho que ter a data específica, igual você falou aí, 4 de abril do seu aniversário, porque antes talvez você mandaria para o universo e deixaria solto. Então, tem que ter data,
Quando a gente manda para o universo, tem que ter data, tipo assim, ó, 3 meses de qualificação para a equipe mundial, 3 meses para qualificação de GET, milionário, presidente, tudo assim, a data. E quando você foca na data, a coisa expande de uma coisa absurdamente. E um detalhe, com os detalhes específicos, né? Por exemplo, vou dar exemplo aqui de bens materiais, porque lá no livro fala carro, casa, aquilo que você vai ter de bens materiais, viagens e tudo mais. Quando eu penso em viagem, quando está lá nas minhas metas de janeiro de 2022, que eu vou qualificar para as viagens nacionais e internacionais, eu faço as vibrações. O que são as vibrações? Porque, por exemplo, eu sempre falo da esteira, porque você pensou, pensa e fala. Aí pensa e fala, a esteira continua. O que é esteira continuar? Por exemplo, você colocou algo que vai acontecer até seu aniversário, 4 de abril de 2023. Então, o que vai acontecer, as vibrações, ela venha do sentimento da aquisição daquilo. Ou que seja um curso, ou que seja um carro, ou que seja o seu negócio aí prosperando, ou que seja dinheiro no banco. Nós temos, né? Você tem, não, nunca vou falar você tem que fazer. Nós temos que sentir as vibrações. Por exemplo, eu tenho uma meta que é reformar nossa casa de campo em 2022 até 2023. Então, eu tenho minha meta. Eu sinto todas as vibrações. A gente já fez nossa, faltou aqui o projeto, e aí eu já vejo os móveis no lugar, eu já vejo o carro na garagem, eu já vejo o muro da nossa casa de campo, eu já vejo a iluminação. Isso são as vibrações. Porque, por exemplo, se eu falo assim, ó, em 2022 eu vou reformar a nossa casa de campo. E aí a esteira parou aí. A esteira continua através das vibrações. Quando se fala lá que, dentro dos treinamentos da Herbalife, que nós temos que fazer o carro que a gente quer, que muito mais atrativo para mim é uma casa, um apartamento top, um lugar legal, uma área de lazer top, do que especificamente um carro. Óbvio que eu gosto de carro também, minha preferência maior é por uma casa, um apartamento, um negócio legal. Então, eu sinto naquele momento. As declarações, ela vem, e o sentimento. Porque lá fala quando você tem que fazer um test drive num carro, você tem que sentir o cheiro do couro, o cheiro do carro novo, e assim sucessivamente. Isso são as vibrações. Quando eu falo lá que eu vou fazer valor X de 25/2 a 25/2 de 2022 a 25/2 de 2023, que é o valor em grana, porque lá no livro ele aumenta o limite mental do milionário instantâneo, porque ele pediu 75, ele passou para 100, ele passou para 150. Então, em poucos minutos, ele fala com a pessoa, olha, você já ganhou tanto, em poucos minutos você já aumentou o limite mental. Então, quando eu falo esses valores, eu sinto esses valores no meu saldo bancário, eu sinto esses valores em bens materiais. Então, que são as vibrações. Beleza? Eu queria dar chute para o gol aí, para a gente, né, encaixar dentro de alguma coisa que a pessoa vai falando, para que a gente possa melhorar. Beleza, Sérgio? Grato. E nós iremos para onde? Diamantina, Minas Gerais. Bom dia, pessoal. Quem está falando aqui é Priscila Tibães. E, como o Magno disse, importantíssimo a gente ter uma data, né? Os nossos projetos, as nossas metas. E hoje eu coloquei mais uma meta na minha vida, que é para esse ano ainda, de 2022, até 31 de dezembro de 2022, eu serei efetiva no estado, aqui na minha cidade. Então, qual que é o meu projeto de vida nesse momento? É viver de forma efetiva em um cargo e ter a disponibilidade de tempo para criar novos projetos. E, como ele disse lá, né? Se eu tivesse $1 milhão no banco, eu faria o mesmo trabalho? Então, eu descobri que sim. Eu já sou milionária
né? Como foi dito aqui, o que eu quero é ampliar as possibilidades de novos projetos. E aí, vários insights aqui bacanas que eu marquei. E aí eu já coloquei até no chat a respeito da rosa, que eu gostei muito dessa analogia que ele faz com a rosa, o jardineiro, né, que é o milionário. Contemplar aquela rosa, né, ter experiência, foco, ter tranquilidade para você valorizar cada instante, valorizar o agora. Então ele fala muito sobre isso, sobre você viver o agora de forma intensa e não deixar, não ficar preocupado com o passado e nem com o futuro o tempo todo. Então essa abordagem da ansiedade, ela é muito atual nos dias, né, nesse momento que a gente vive, pois as pessoas estão muito focadas no futuro. Claro que o que a gente está falando aqui são metas, né, mas não de forma ansiosa, não sofrendo por antecipação. A gente, pelo contrário, a gente já visualiza um futuro próspero, um futuro de grandes realizações. As grandes pessoas ansiosas, não, elas têm medo desse futuro, né? E aí ele fala sobre essa questão do medo, que é o nosso pior inimigo, que é o irmão da dúvida, e que nós devemos controlá-lo, né? E isso é bem legal, que a gente tem que buscar essa liberdade. E a liberdade, o acreditar, o ter fé, que tudo é possível, né, para aquele que crê. Então, o tempo todo ele fala também da fé que move montanhas, utiliza várias partes bíblicas, e sobre a questão do mapa, dos desejos, para a gente escrever, repetição, como a Ana Maria falou muito bem. E é isso, é viver o agora, e a gente sempre pedir ao nosso subconsciente para revelar o dinheiro, disponibilizar, ter toda essa força para que a gente conquiste cada vez mais. Que devemos fortalecer a nossa mente e as circunstâncias, elas sim se abrirão aos nossos desejos. E que nós devemos tomar muito cuidado também com o que a gente deseja, para que a gente venha receber, nós devemos, não devemos prejudicar o outro. Eu achei legal essa abordagem. Às vezes eu tenho um sonho, mas esse sonho vai prejudicar uma outra pessoa. Então isso aí pode ser que eu não consiga, né, realizar por conta de atrapalhar os projetos do próximo. E aí a gente tem que tomar esse cuidado, como também, por exemplo, eu desejo uma casa, eu sonho com uma casa, mas se eu falar no endereço X também, talvez ele não realize por causa daquele endereço. Então a gente tem que ser específico, mas não tão específico também, porque a gente pode acabar dificultando ali o universo para que ele realize para a gente esse sonho, né? Eu posso idealizar a minha casa, os móveis, a disposição das coisas, a minha família, mas assim, endereço, são coisas muito particulares que pode ser que isso aí atrapalhe na realização. Eu acho que tem muita coisa, viu? E é isso, cada dia mais eu estou sentindo essa vibração mesmo, que Magno tanto fala aí, né, Magno? Essa vibração mesmo da concretização, do acreditar. E aí ele diz também, que eu achei bacana, que a gente, às vezes, começa com coisas muito simples e aí a médio e longo prazo, e de repente você já está tão treinado naquilo, na repetição, que você já conquista as coisas de forma instantânea. Por isso que é milionário instantâneo. Então é aquele que realiza de forma rápida, né? Ele já está treinado, ele já está com a mente muito poderosa já. E aos poucos, toda vez que você vai realmente conquistando algo que você mentalizou, você vai vendo, nossa, isso funciona. E aí você vai tendo fé e vai tendo foco,
vai vivendo agora, vai acreditando, vai buscando cada vez mais e as coisas vão fluindo. E é isso a minha contribuição. Um abraço para todos. Ah, e tem mais uma coisa que eu gostaria de falar rapidinho. Eu queria muito que a gente dinamizasse algumas questões do nosso grupo. Por exemplo, essa noite eu nem dormi direito de preocupação. Olha aí a ansiedade. Porque o áudio era longo, eu queria acompanhar, mas eu estava em viagem, tinha outras coisas na minha casa quando eu cheguei e tal, e o vídeo foi encaminhado muito tarde. Então, qual que é o meu pedido? E já tem tempos que eu quero falar com vocês. A minha sugestão é, assim que acabar a nossa reunião de quarta, por exemplo, já esteja ali disponível, no mesmo dia, na mesma manhã, o material para a sexta. Porque cada um de nós tem um ritmo de estudo. Eu tive que acordar às 4 da manhã para conseguir finalizar e fazer aqui minhas marcações. Então, eu já dormi preocupada, não consegui dormir direito. Eu sei que as coisas têm que ser feitas de forma natural, mas aqui eu quero ter compromisso, porque vocês são importantes para mim, esse projeto para mim é muito importante. Então, se possível, antes de acabar a reunião, da mesma forma que todo mundo tem compromisso com a foto, tenha o compromisso com o material do próximo dia do encontro. Então, tem essa rotina, essa organização de toda quarta, toda sexta, toda segunda, já ter o material de forma automática ali, para que a gente tenha mais tempo de se organizar. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Beleza, Pri. Então, dando chute para o gol aí, duas coisas que você falou aí muito legal, que está no livro lá, mandar para o universo, né? Não, isso que eu já falei, nunca construir algo destruindo algo de outra pessoa. Exemplo, assim, como a gente trabalha com multinível, a gente sempre tem pessoas querendo recrutar. Antigamente, eu aprendi dentro da Herbalife que nós, da Herbalife, nós nunca vamos atrás de outras pessoas de multinível, com exceção quando essa pessoa vem até a gente e ela está insatisfeita com aquilo que ela está fazendo. E, normalmente, às vezes, as pessoas, por falta de entendimento, ou por falta de orientação, normalmente, quando a pessoa entra com um multinível e ela sabe que a Herbalife é a empresa que mais treina no mundo, normalmente a pessoa vem atrás da gente. Às vezes liga e tal. Antes eu ficava meio azedo, e depois, com conhecimento, treinamento, paciência, eu passei a fazer pergunta para a pessoa. Você acha legal hoje você construir algo destruindo algo de alguém? Porque se você está aqui me oferecendo algo para eu mudar de multinível, você, com certeza absoluta, você está destruindo algo de alguém que me colocou no negócio, que no caso meu aqui é minha filha, de pessoas que confiam em mim, que está comigo no negócio. Você acha que isso é legal? Eu faço essa pergunta para a pessoa. E eu falo com a pessoa, assim, olha, eu te falo o seguinte, se algum dia você chegar até mim e falar comigo que você está insatisfeito, que você quer conhecer a oportunidade da Herbalife, eu vou te mostrar. Porém, se você trabalha com multinível, você está construindo um negócio lá que seja bom ou ruim, eu nunca vou tentar ajudar você. Isso eu aprendi dentro da Herbalife, que nós da Herbalife nunca tentamos tirar alguém do multinível. Então, trazendo para dentro do livro, tem um microfone aberto aí, Lucinha. Eu olhei aqui para ver se eu estava de co-host para fechar, mas tem um microfone aberto aí. Então, é a coisa mais certa que tem. A mesma coisa, por exemplo, quando você trabalha na área da educação, por exemplo, você, para subir de cargo, alguma coisa, ou uma pessoa tem que ser dispensada, ou tem que falecer, ou tem que, sei lá, alguma coisa desse nível, sempre fala isso dentro do mundo tradicional, né? Do mundo corporativo. Isso é muito importante. E outro detalhe também, Pri, quando você falou aí sobre efetivar, você tem a data de ser efetiva aí na sua cidade, obviamente, que provavelmente você já está fazendo isso. O que você tem que fazer para você ser efetivo? Ou estudar mais, ou se relacionar
com alguém da política, porque... Não, Magno, eu já sou a próxima da lista do concurso. Meu concurso então. foi prorrogado mês passado, agora em janeiro foi prorrogado por mais 2 anos. Então, o que eu estou falando aqui é algo concreto, tá? Então, o que está faltando, só que eu quero ser efetiva, não é em qualquer escola, eu quero ser efetiva no SESEC, que é a Educação de Jovens e Adultos, na minha cidade de Diamantina. E ali tem a vaga. Eu sei que tem a vaga, eu sou a próxima a ser efetivada, então já existe toda uma situação que me leva para aquele seu espaço. desejo. Beleza. Só concluir aqui o finalmente meu, que, por exemplo, você falou assim, olha, quando lá no livro fala, e eu também a mesma coisa, tá? Ontem, por exemplo, eu trabalhei porque eu amo trabalhar. Eu amo fazer o que eu faço. É exatamente isso. Eu amo fazer o que eu faço. Ontem eu fiz acompanhamento, eu fiz fechamento. Ontem meu dia foi simplesmente maravilhoso. Então, quando fala lá, se a gente continuar fazendo, e você ama o que você faz, que é trabalhar na área da educação. Então, para a gente abrir o seu leque, o que provavelmente também você já tem isso na sua mente. Você chegar a um nível de diretoria em alguma escola, você ser reconhecida e você pode ter certeza absoluta. Se você colocar isso no seu quadro de sonhos, que você vai ser proprietária de uma escola, daqui a pouco uma faculdade, e com um determinado tempo você vai ter franquias de educação, você pode ter certeza. Aí a gente abre o leque nesse posicionamento. Porque eu sei que, com certeza absoluta, com tudo que eu gosto de fazer dentro da Herbalife, eu vou me qualificar presidente, eu vou me qualificar a chairman, círculo do fundador, eu tenho certeza absoluta de algo, obviamente, com a direção de Deus, Deus está na frente de tudo na minha vida, na minha família. Então, quando você coloca, você abre esse leque, você pensar assim, cara, eu vou ser proprietário daquela escola. E, de repente, uma hora, você sabe o que vai acontecer se você colocar isso? De repente, vai aparecer uma escolinha para você entrar de sócia ou para você adquirir, comprar aquilo ali de uma forma maleável, que você vai conseguir pagar com seus próprios ganhos de lá. Daqui a pouco, aquela escola sua vai crescer, você vai botar lá mais atividades, mais algo. Daqui a pouco, você está transformando aquilo ali em uma faculdade, dentro de tantos anos, 5 anos, 10 anos, que está lá as metas de 5 anos, 10 anos, e daqui a pouco você vai estar franqueando aquilo ali juntamente com seu marido, com seus filhos, que vai crescer, porque você, com certeza absoluta, você ama o que você faz, e se você abrir esse leque, você vai dar um plus muito grande na sua vida na área de educação. Beleza? Era o meu chute para o gol aí, 6h45, tem algumas pessoas para estar falando ainda, nós iremos para onde? Olá, aqui é a Lúcia, falando de Brasília. Eu acho que eu vou bater a foto antes de eu começar a falar. Se alguém quiser falar antes, vamos lá. Quem vai abrir? Poli, você está podendo abrir a janelinha? Poli, Moisés, Alessandra. Isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foi, a foto foi, tá? Eu vou só ver se saiu bem. E se alguém quiser falar enquanto eu olho aqui o resultado. Saiu, gente. Saiu legal. Então, nós estamos nos últimos minutos, não, né? Mas deixa eu resumir aqui o que eu entendi da primeira escuta desse audiobook, porque ele precisa ser escutado várias vezes, porque tem muitos detalhes aqui, e como ele falou, a gente tem que fazer um plano com muitos detalhes, e a gente tem que entender também os detalhes aqui desse áudio, né? E
eu acho muito legal, porque um livro que a gente está estudando está complementando o outro, porque esse aqui simplesmente é um resumo do poder do subconsciente, e a forma como ele fala que a gente tem que trabalhar com esse poder do subconsciente é bem parecida também, porque depende da nossa visualização, da nossa mentalização, do que a gente está mandando para a nossa mente, agora, principalmente do que a gente acredita e do que a gente vibra, né? Então, assim, quando o Magno fala assim, você tem que traçar o plano, mas você coloca na esteira e você tem que deixar a vibração acontecer, né? E essa vibração só acontece se esse desejo for ardente, se realmente for ardente. Eu vejo aqui, às vezes, o Magno dando algum plano para a Priscila, porque ele é uma pessoa do coração tão grande que ele quer ajudar, ele quer abrir a mente, ele quer que todo mundo tenha sucesso, mas esse desejo tem que vir de dentro da Priscila, porque quando vier, ela encontra força, ela encontra o foco, né? E é muito interessante. O que esse grupo faz por nós aqui, eu acho que é nos tirar da inércia, porque às vezes é muito fácil a gente se acomodar, porque como foi feita a analogia tão linda aqui nesse livro, de tudo que eu mais amei foi essa analogia da roseira, né? Onde ele fala que assim, concentre sempre na rosa quando vier os momentos difíceis, porque tem os seus espinhos, né? Então, os espinhos nada mais é do que nos pulindo, né? Nos fazendo ver que a vida tem as suas dificuldades, mas o resultado, o cheiro, o aroma, o que vem depois. Então, assim, concentre no... Ele fala, cada espinho que se transforma em uma pétala, né? Então, como que... Aí eu achei muito legal quando ele fala assim, como que você, então, vai viver para realizar os seus sonhos? E foi muito interessante que eu lembrei, quando eu era bem adolescente, eu tinha uma amiga também muito esperta, e a gente já gostava dessa parte do crescimento pessoal, e ela falou assim, o homem morre quando para de sonhar. Eu lembro que eu escutei isso, eu tinha 17 anos, né? E aí eu levei isso tão a sério, que, assim, sempre eu fico pensando o que é que eu estou sonhando, né? Mas, assim, sabendo que para realizar esse sonho, a gente tem que saber lidar com os espinhos. E para que isso realmente aconteça, a gente tem o nosso controle mental. E eu vi uma frase aqui nesse áudio, que eu até anotei, que ele fala assim, que o nosso grande trabalho é fortalecer a nossa mente, né? E assim, dominar a mente por meio de exercícios de concentração, que foi o que a Priscila aqui já falou, né? Então, assim, você tem um sonho, você sabe. Então, o que a gente viu no áudio passado foi, primeiro você precisa ser, para depois fazer, para depois ter. Então, esse investimento que a gente faz com meditação, com leitura, com foco, a gente só consegue fazer se o sonho for grande. E para concluir, né, esse áudio, essa nossa conversa, ele chega um momento desse áudio que ele vai para a janela e mostra o céu e fala assim, quando você está acima das nuvens, voando muito alto, você não tem mais nuvens, né? Mas até você chegar a esse voo alto, você tem que ultrapassar muitas nuvens, né? Mas as nuvens sempre existirão. Então, assim, a gente ter essa certeza, né? Assim, os espinhos sempre existirão para poder acontecer a roseira, né? E se você consegue sair dessa inércia e pensar grande, e sonhar grande, e ir além das nuvens, mas para que você chegue além das nuvens, você tem que se fortalecer. Então, esse grupo aqui nos fortalece, a leitura nos fortalece, a meditação nos fortalece, mas se não existir sonho, nada acontece, né? Então, eu aprendo tanto aqui com cada um de vocês, e quando o Magno, ele expõe claramente, assim, esse sonho dele, os objetivos, a coisa está por escrita. Eu fui no meu mapa dos sonhos que eu fiz quando eu entrei na Herbalife, porque todo mundo, quando chega na Herbalife, os treinamentos, a primeira coisa que a gente faz esse mapa do sonho, e eu cheguei à conclusão, eu tenho que fazer outro mapa, porque como eu já realizei quase que tudo que eu coloquei no meu mapa do sonho, eu entrei num estado de inércia. Mas se você para, você não se mantém, você cai.
Então, você não pode parar. Estar vivo é estar em movimento. Então, assim, eu estou me comprometendo com o grupo, que eu vou refazer meu quadro do sonho. Eu posso até mostrar para vocês o quadro que eu fiz quando eu cheguei, as realizações que eu consegui, até para que vocês entendam, né, assim, a força que está nesse quadro de sonhos, né? Mas eu caí na inércia da acomodação, e graças a esse grupo eu vou sair dessa inércia, eu já estou saindo dessa inércia, e a força é agora para ir além das nuvens, entendeu? Porque você precisa sair da inércia, e é o nosso trabalho. Muitas vezes você encontra uma pessoa que está precisando de você, e você pode ajudar, e você fala para essa pessoa que você pode ajudar a tirar a pessoa daquela situação, mas a pessoa não acredita. E se ela não acreditar, eu não posso acreditar por ela, né? Mas eu achei muito legal também aqui no livro, quando o cara estava nesse momento que ele falou assim, pronto, eu já lhe entreguei o mapa, tudo, agora você vai realizar. E o cara estava ali sem acreditar. Ele falou, um dia também eu não acreditei, mas eu olhei para o exemplo do meu mentor e vi que ele estava falando e provando. E aí eu acreditei. Olha a nossa responsabilidade da gente provar que é possível, da gente dar o exemplo, da gente ensinar pelo exemplo. E aí ele fala também, uma parte que na conclusão quase do áudio, onde ele diz assim, que é uma coisa que eu escutei também já na Herbalife, assim que eu cheguei, escutei inclusive pelo Henrique Menberg há 27 anos atrás. O Henrique Menberg foi um dos primeiros presidentes do Brasil, e ele falou assim, o dinheiro ele é importante quando a gente não tem. Quando a gente tem, ele perde a sua importância. Quer dizer, chega um momento que a gente não trabalha mais pelo dinheiro, a gente trabalha pela missão, pelo propósito, né? E o senhor falou assim, eu falo no dinheiro porque o dinheiro dá liberdade, né? E ele fala assim, eu foco no dinheiro porque é uma forma de mostrar a liberdade, mas assim, chega um ponto que esse dinheiro deixa de ser a coisa mais importante, porque o propósito é maior, porque mostrar para as pessoas, o que ele falou no áudio foi isso, mostrar para as pessoas que o poder da mente faz a mudança, é o meu propósito. Eu tenho que provar que nós podemos ter o controle da nossa mente, e tendo o controle da nossa mente, as outras coisas a gente também pode se manter sob controle. Então, a gente como líder, a gente como consultor Herbalife, ou qualquer que seja a sua profissão, se a gente não vamos dizer assim, não se trabalhar o suficiente para ser o suficiente, a gente não consegue impactar a vida de outras pessoas. E olha que grande essa responsabilidade, né? Então, eu achei assim, muito rico tudo que eu vi nesse áudio, e eu queria saber, nós vamos para onde agora? Estou vendo que a França conseguiu entrar, Jaque França, e não estou falando que tem que ser ela, que a janelinha dela está fechada, mas estou passando a palavra agora. Só para pegar quem? o gancho aí, Lúcia. Você disse que está saindo da inércia, eu também. Então, vamos unir nossas forças, vamos trabalhar juntas para crescermos. Isso mesmo, já estamos, né, Ana? Graças a Deus. Lúcia, só para dar um parecer aí na sua fala, que quando você mencionou aí sobre dinheiro, em vários treinamentos da Herbalife, fala, e o Jim Rohn, né, especificamente, que é que nós iríamos ter mais orgulho da pessoa que nós iríamos nos tornar do que propriamente do dinheiro que iríamos fazer mensalmente. Eu falo para você o seguinte, a transformação que aconteceu na minha vida, a Herbalife foi um canal, porque foi através da Herbalife que eu comecei a conviver com pessoas diferentes, que eu comecei a entender que eu teria que estudar, porque até quando eu conheci a Herbalife, eu nunca tinha lido um livro na minha vida. Nunca tinha lido um livro. Algumas pessoas aqui, eu já falei, minha graduação tem 4 anos de grupo, então nunca fiz faculdade, nunca... Então, assim, até o momento da Herbalife, eu tinha uma facilidade de fazer relacionamento com as pessoas, porém, eu nunca tinha autocontrole emocional, eu nunca tinha paciência, e essas coisas eu fui adquirindo, né? Administração financeira, que era completamente maluca, e outras coisas que eu fiz na minha vida que veio lá de um monte de erro que eu fiz no início da minha vida, que depois que eu entrei para a Herbalife, através de conhecimento, através de conviver com pessoas, hoje eu tenho muito mais orgulho da pessoa que eu me tornei, do pai que eu me tornei, do marido que eu me tornei, do amigo que eu me tornei,
do que propriamente na grana, nos bens materiais que eu e a Úrsula fazemos todos os meses, entendeu? Isso é muito importante, a gente ter essa consciência, que às vezes a pessoa, no início a Ana até falou sobre foco no dinheiro. O dinheiro é uma consequência, o dinheiro é muito importante, porque a partir do momento que a gente desprezar o dinheiro, ele foge da gente. O dinheiro é muito importante, porque com dinheiro eu tenho condição de, quando para num sinal luminoso, tem uma pessoa vendendo paçoca, eu falo, me dá 10 aí, me dá 5, ou me dá 8, ou me dá 15, eu dou aquele dinheiro para a pessoa e falo com a pessoa, revende isso aí, para você ter um lucro maior. Então, essas condições, quando você para num flaneirinha, que antigamente eu ficava pé da vida com um flaneirinha olhar meu carro, hoje você arranca lá R$5, R$3, R$10 e dá para a pessoa para ajudá-lo, entendeu? Então, isso vai melhorando também a nossa condição financeira para que a gente possa ajudar mais pessoas, né? Beleza? E nós iremos para onde? Falta 4 minutos aí. Eu queria falar de novo rapidinho. É o seguinte, só para finalizar, o milionário, ele deixa os livros dele, né? No testamento fica os livros para o rapaz que chega ali. E para a gente isso aí tem muito a ver com o nosso dia a dia, com a nossa proposta aqui com o projeto do clube, do livro, como que a leitura, como que o livro, ele é também um tesouro. E eu achei incrível que no final eram tantos livros que não cabiam no apartamento dele. E aí ele falou, ou eu me desfaço dos livros, ou eu mudo de casa. E aí ele resolveu mudar de casa para manter os livros que simbolizaram o conhecimento, os livros simbolizaram todo conhecer mesmo, todo saber daquele homem tão sábio. E aí, então, fica aí para a gente, né, essa reflexão no final aí, dessa importância da leitura, do conhecimento, e aí ele vai e diz, não é o conhecimento só por ter, você tem que empregar na sua vida. Então, aí, como Lúcia disse também, a gente tem que ser o exemplo. Então, a gente tem que transformar a nossa vida primeiro, para que depois, através da nossa transformação, outras vidas também possam ser impactadas. E o que Magno usou como exemplo do flanelinha e tal, isso aí são exercícios de riqueza que você transborda, que você divide com o próximo, e aí a fartura, a prosperidade vai cada vez mais voltando para a sua vida, porque o universo te entende que você é um instrumento de poder, um instrumento de mudança na vida de todos, né? Então, que a gente possa realmente ter essa habilidade de crescer e fazer com que outras pessoas também cresçam juntas, e que a gente não seja hipócrita, né? Que a gente só pregue, que a gente só fale, mas que a gente primeiramente viva. E muito do nosso exemplo, porque como eu falo, o exemplo ele arrasta, né? Diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, que a gente possa arrastar muita gente, no bom sentido aí, para conquistar e diminuir a escassez do mundo, né? Porque antes eu não entendia tanta desigualdade social no mundo, por quê? Uns com tanto, outros com pouco. Hoje eu já entendo que esses 95% da população não tem a mente que a gente está buscando aqui, né? Então, é através dessa mente, essa mente positiva, a mente de conquistar, de acreditar que as coisas surgirão. Então, muito obrigada e um bom dia para todo mundo. O livro e a leitura são veículos de transformação. Isso. Gente, foi excelente esse nosso encontro hoje, né? Então, uma feliz quarta-feira de cinza, que quando a gente era criança era tão significante, né? Chegava na quarta-feira, não sei para cada um de vocês, então, que a gente diz que o ano começa depois do carnaval, então o ano está começando, e a Jaque não está aqui para dizer, mas parece que ainda tem uma data que esse ano vai começar, que ela até já falou algumas coisas aqui, depois eu vou até pedir para ela comentar, e eu acho que agora, então, eu vou me esforçar ao máximo, falar com o Noel. Eu e Noel vamos nos responsabilizar ainda hoje, daqui a alguns minutos, o próximo livro já vai estar aqui no canal, tá certo? Atendendo a pedidos, e vamos levar isso a sério. E até
até sexta, né? Então, até sexta-feira, gente. Um beijo para todos. E vamos para outra sala, tá? Tchau. Só gratidão. Só gratidão. Tchau. Parece que já está aí o